Oi, gente, professora Flaviana, mais uma aula de história para vocês, tá? Hoje eu vou trabalhar a crise de 29, Grande Depressão, umas fotos da época, né, o registro histórico de tudo que, um pouquinho do que aconteceu e a gente vai trabalhar com vocês, tá? Bem, então, a gente tem que lembrar que antes, né, a Europa estava destruída, né, por causa da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos saiu como o grande vitorioso da guerra, tá? Porque foi os Estados Unidos, na verdade, né, estava aqui na América, não tinha sofrido nada, assim, de destruição, né, a não ser da morte de vários soldados, né. Mas, enfim, aí a gente vai para as etapas da crise. Então, primeiro, a euforia com o desenvolvimento da economia lá nos Estados Unidos, né, o modo americano de vida, né, porque, assim, como a Europa estava destruída, é os Estados Unidos que começou a fornecer tanto armamento, alimentação também, entendeu? E aí, com tudo isso, deu um boom na economia norte-americana, ampliou-se os créditos, né? Aumentou o consumo, surgiu novas empresas, aumentou a produção, aumentou o investimento da Bolsa de Valores. Depois eu vou colocar um vídeo que fale da Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores é uma possibilidade de você ser um sócio de uma empresa, né? Claro que em pequenas partes, né? E aí, isso é importante a gente entender o porquê da quebra, tá? Porque assim, por exemplo, né? No momento que a gente tá, vamos contextualizar com o coronavírus, né? Empresas de farmácia estão lá em cima, né? Indústria farmacêutica, né? Agora, empresa, por exemplo, como aviação, estão quebrando, falindo, justamente pela situação que a gente tá? E aí, como aumentou muito a produção, mercadorias estagnadas. E vai começar a diminuir exportações, porque em 19 termina a Primeira Guerra e a Europa começa a se levantar. Então, eles começam a produzir, né? E aí, de certa forma, vai diminuir as exportações. Desvaloriza as empresas. E aí, quando a gente tem a questão da crise, o que acontece? Se a gente vê que aquela empresa que a gente investiu, ela não tá indo bem, você vende a ação. Então, daí foi exatamente o que aconteceu, o grande fluxo de venda de ações. E aí a queda da Bolsa de Valores em Nova York, que foi um colapso na economia americana, foi a crise do liberalismo econômico. Vamos lembrar do liberalismo econômico? Olha lá, ó. O cara aí é responsável, Adam Smith. A ideia de liberalismo é o quê? Que defende a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência de câmbios, de propriedade privada, tá? O que é o contrário que a gente vai estar vendo agora. Muito bem. Vamos voltar aqui. E aí vai ter essas consequências, né? Lá, ó. Quinta-feira Negra, né? 24 de outubro. Falência de 5 mil bancos, 30 mil comércios e 82 mil fábricas. 14 milhões de desempregados perderam, né? De trabalhadores perderam seus empregos. Redução da produção industrial, fome, miséria, pessoas sem teto. E na Europa, que ela vai sofrer consequências também, mas não tanto quanto aqui na América, vai favorecer o surgimento do nazifascismo, que eu até falei para vocês na aula passada. No Brasil, vai ter consequência? Sim, ó lá. Queda na compra do café, os Estados Unidos vai parar de comprar nosso café, o que vai dar um déficit na balança comercial, né? O Vargas, logo depois em 30, quando ele entra, ele vai queimar muito, acho que 78 milhões de sacas de café para controlar o preço. E aí as taxas de desemprego, ó, no Brasil, de 9%, que foi em 1930, vai subir para 16% em 31 e 25% em 33, tá? No mundo, a gente vai ter mais ou menos 30 milhões de desempregados. E aí? A gente vai ter aqui, ó, a solução para a crise. A gente vai ter o presidente Roosevelt com a missão aí de recuperar a economia, sobretudo dar um jeito nessa situação de 14 mil desempregados. Ele vai fazer o New Deal, que é um novo acordo. Primeiro, ele vai abandonar essa ideia de liberalismo, tá? E vai adotar políticas onde o Estado vai regular a economia. E vai ter algumas medidas, como
Aumento de rendimento aos agricultores, fixando os limites da produção. Tipo, se a gente está na questão do capitalismo, o que importa é o quê? Produzir e lucrar. Aqui ele viu que era necessário o quê? Que cada um produzisse um pouco e tivesse um pouco de ganho. E com isso ele recupera o preço e dá, de certa forma, ele consegue uma ocupação para os trabalhadores. Ele vai incentivar as exportações, né? Nesse sentido, principalmente agrícola. Vai criar um programa de auxílio à indústria, tá? De financiamento. Vai reduzir a jornada de trabalho para poder criar novos cargos. Vai construir obras públicas para quê? Para poder ter mais empregos, né? Benefícios sociais como salário mínimo, seguro-desemprego, ou seja, a intervenção do Estado na economia para evitar a queda de preço e controlar a produção, tá? É o que mais ou menos a gente está vendo agora com o coronavírus, né? Não digo assim obras públicas, mas, por exemplo, o governo brasileiro, ele já criou programas de auxílio à indústria, né? De empréstimos a juros baixos. E também a questão do benefício lá que algumas pessoas estão recebendo os R$600, né? Bem, do liberalismo eu já falei. Esse vai ser o Roosevelt, tá? E aqui uma foto de trabalhadores em obras públicas, tá? E uma curiosidade que eu gostaria de colocar para vocês do Roosevelt é que tem males que vêm para bem. Por quê? O Roosevelt ele era um advogado, né? Ele é conhecido como os 3 grandes presidentes dos Estados Unidos, né? Ficando atrás apenas de George Washington e o Abraham Lincoln. E ele contraiu a poliomielite, tá? Em 1921. E aí ele ficou de cadeira de rodas. E isso ajudou muito porque a partir da doença do presidente é que os Estados Unidos começou a fazer assim incentivos, vamos dizer, financeiros. Também teve criação de ONGs e tudo mais, tentando pensar na questão, né, da poliomielite, daí depois da vacina. A polio é conhecida também como paralisia infantil, né, também. Então, e aí, a doença do presidente, de certa forma, incentivou a ciência, né, a indústria de produzir essa vacina. Beleza? A atividade de vocês vai ser do caderno do aluno. Vocês vão ler um gráfico, vou colocar aqui, ó, atividade 1 da página 70 do caderno do aluno do 2º volume. Vocês vão ler esse gráfico, tá? Que vai falar justamente do desemprego. E depois vocês vão fazer também, são 2 textos. Um é o problema do desemprego, ler e interpretar, tá? E as consequências da crise, tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, me procure, tá? Obrigada, um beijo, fiquem bem, tá bom? Tchau, um abraço.